Em um mundo diverso e interconectado, a intolerância persiste como uma sombra que obscurece o nosso progresso. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada para entender as raízes e as consequências da intolerância que continuam a dividir a sociedade e prejudicar vidas. Juntos, exploraremos histórias e aprendizados, um caminho em direção à compreensão e à aceitação. Esse é o nosso convite para uma reflexão sobre um tema tão urgente e relevante. Bem-vindos a um Brasil repleto de cores, culturas e histórias únicas. Neste país, a diversidade é uma das características mais marcantes, refletida em uma população de mais de 203 milhões de brasileiros, segundo o censo do IBGE de 2022. Dentre nós, 55,8% são pretos e pardos, 19 milhões são adultos LGBTQIAP+, e 1.600.000 são indígenas. Infelizmente, mesmo diante dessa riqueza cultural e humana, a intolerância ainda impera em nossa sociedade, definindo lugares para aqueles que não são brancos e heteronormativos. As raízes da intolerância remontam à colonização, com tentativas de submissão dos povos originários e o sequestro dos povos africanos trazidos como mercadoria. O primeiro caso de LGBTfobia brasileiro foi registrado no Maranhão contra o indígena Tibira, que exercia sua sexualidade livremente, tendo seu corpo amarrado à boca de um canhão, com sua vida ceifada para servir de exemplo aos demais. O fato aconteceu devido ao fundamentalismo cristão dos missionários franceses que consideravam a homossexualidade como um pecado. Professora Ana Palmira, a legislação atual é suficiente para proteger as pessoas LGBTQIAP+, da homofobia? Quais são as propostas legislativas que você defende nesse sentido? Se as legislações existentes sobre essa questão fossem cumpridas, mesmo que parcialmente, talvez elas fossem razoavelmente possíveis para coibir a questão do racismo e da homofobia, né? A legislação existente ela traz para nós consequências que não são aquelas esperadas devido a questões culturais e de formação do próprio povo. As pessoas não nascem com preconceito, na minha visão, nem racistas, nem homofóbicas. Elas se comportam e assumem valores através do ambiente sociocultural que habitam. Os valores familiares, dos núcleos de amigos e de convivência, cobram e exigem das pessoas comportamentos nivelados com aceitabilidade e suas convicções. Quais são esses ambientes de convivência? Em casa, nas escolas, no trabalho, no lazer, no dia a dia. No Brasil, ainda convivemos com diferenças impostas, conforme foi colocado, entre homens e mulheres, brancos e pretos, ricos e pobres, pessoas héteros e pessoas trans. As leis por si só não mudam comportamentos. Elas são oriundas de clamores da sociedade por justiça e equilíbrio em determinado assunto. É preciso, em primeiro lugar, que reconheçamos que a homofobia e o racismo estão presentes na sociedade. É preciso que nós, educadores, dirigentes de escolas, reconheçamos essa realidade e conversemos sobre ela e nos posicionem. A maior importância está no posicionamento claro das pessoas. Lutar contra o racismo necessita, primeiramente, reconhecer sua existência.
precisamos reconhecer as pessoas independentes da orientação sexual, da cor ou identidade de gênero. Isso só será possível com a discussão aberta sobre valores humanos. As políticas públicas sobre os direitos humanos vêm evoluindo através dos tempos, considerando que o Brasil, historicamente, pela sua formação de seu povo, primariamente indígena, europeia e negros escravizados, carrega uma escala de valores que carece de proteção através das leis para a tentativa do equilíbrio dos direitos, levando à necessidade de leis que protejam negros, indígenas, quilombolas e dentre outros, por exemplo, para ingresso às universidades. A intolerância tem um preço alto. Tanto o racismo quanto a homofobia causam profundos impactos nas vítimas, levando a problemas de saúde mental e limitando o acesso a oportunidades econômicas e educacionais, perpetuando desigualdades sociais, promovendo a violência e o ódio, afetando negativamente nossa sociedade como um todo. É tempo de enfrentar essa realidade para combater o racismo e a homofobia. É essencial promover a conscientização e a educação sobre a importância da igualdade e respeito à diversidade. Precisamos criar leis e políticas públicas que garantam a proteção dos direitos das vítimas de discriminação e penalizar atos de intolerância. A inclusão e representatividade são poderosas ferramentas para quebrar estereótipos e preconceitos arraigados. Faça a sua parte. Conheça e apoie organizações que trabalham em prol da igualdade e respeito à diversidade. Juntos, podemos construir um futuro mais inclusivo para todos. Unidos, somos mais fortes. Desafie a intolerância e promova a igualdade. Essa é uma responsabilidade de todos nós. O Brasil lidera, pelo 14º ano consecutivo, o triste ranking de mortes de pessoas trans e travestis no mundo. O perfil das vítimas no Brasil permanece constante ao longo dos anos. São mulheres trans e travestis negras e com baixa renda. 76% das vítimas eram negras. Professora Ana Palmira, como podemos envolver a sociedade como um todo na luta contra o racismo e promover uma cultura de respeito e inclusão para todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual, cor ou identidade de gênero? Acredito que a questão de gênero, questão de cor na sociedade brasileira vem da questão do envolvimento familiar e na crença dos valores da sociedade como um todo. A questão de legislação para garantir esses direitos, elas são importantes porque trazem em discussão o assunto, traz para nós a necessidade do reconhecimento da igualdade das pessoas como seres humanos. No Brasil, as pessoas ainda não se reconhecem, né, pela cor, elas acreditam que são brancas, por conta que a branquitude as valoriza socialmente. Existem grupos que analisam a questão da heteroidentificação para uma vaga na universidade, por exemplo, e as pessoas camuflam a questão da sua identidade de cor e raça para garantir esse direito. Então, tem toda uma discussão aberta sobre a real identidade das pessoas. Na medida que elas reconhecem sua identidade, ela vai reconhecer seus valores e vai lutar por eles. Então, eu acredito que, primariamente, as pessoas têm que se auto-reconhecer, se valorizar, para depois, nesse sentido, cobrar o reconhecimento do outro. Na medida que eu me reconheço, eu cobro o reconhecimento do outro. É nisso que eu acredito.
intolerância e a incapacidade de aceitar o que é diferente são problemas persistentes em nossa sociedade. Essa falta de tolerância pode se manifestar de várias formas, desde ofensas verbais até agressões físicas. A intolerância religiosa está presente no Brasil desde a chegada dos portugueses, que trouxeram consigo o catolicismo, desprezando as crenças dos outros povos e considerando-as como maléficas. No ano de 2022, o país registrou um aumento de 17% nas denúncias de intolerância religiosa, somente de janeiro a julho, totalizando 545 casos, o que significa 3 queixas por dia. É importante destacar que esses atos refletem a formação sociohistórica do Brasil, onde 59% dos casos envolvem religiões de matriz africana. Apesar desse grande aumento da intolerância religiosa no país, é essencial ressaltar que essa situação é considerada crime e possui leis que combatem. A pena para atos de intolerância religiosa varia de detenção de 1 mês a 1 ano, além de multa. Se houver emprego de violência, a pena é aumentada. Os dados apresentados neste trabalho são provenientes da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, ONDH, um setor do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, que recebe denúncias contra todos os tipos de violência, incluindo intolerância religiosa. Se você conhece alguém ou passou por alguma situação de intolerância religiosa, é importante denunciar através do Disque 100. Alex Macedo, quais seriam os principais motivos da intolerância religiosa persistir no nosso país? Bom dia, sou Alex Macedo, servidor público na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Atualmente desempenho a função de coordenador pedagógico do Cefores, que é a escola técnica vinculada ao FTM. Agradeço ao grupo por ter me dado a oportunidade de discorrer sobre esse tema. Parabenizo o professor Cleiton pela propositura desse tema, um tema tão relevante e necessário para nós refletirmos, aprofundarmos e procurar o entendimento e procurar práticas que resolvam esse problema, que é um problema social, é um problema cultural dentro do nosso país. Estou falando da intolerância religiosa. Grosso modo, intolerância religiosa é quando não se aceita, persegue, discrimina a religião do outro, né? A cada 3 dias no Brasil, a Secretaria dos Direitos Humanos recebe denúncias de perseguição religiosa, de agressões em razão da discriminação religiosa e, principalmente, essa discriminação é contra as religiões de matrizes africanas, né? A religião de matriz africana, né? A macumba, né? E isso resulta de uma profunda ignorância. Para se ter uma ideia, macumba nem é religião, né? Macumba é um instrumento de percussão, né? Utilizado nos rituais. Mas tudo que está vinculado às religiões de matrizes africanas, de repente começou a ser chamado de macumba, né? Os rituais, os despachos, né, são encarados como sempre malignos e que têm a intenção de prejudicar o outro. Isso é uma profunda ignorância, assim, por boa parte do cristianismo, né, dentro da nossa sociedade. Tá? Então, a intolerância religiosa, ela tem algumas causas. A primeira é essa que eu estou falando, é a ignorância, é o desconhecimento. É um desconhecimento que supõe que o outro é diferente, é estranho, né? E a minha percepção de vinculação ao divino, a minha percepção de prática religiosa, né? E por ser estranho, ele deve ser aniquilado, perseguido, difamado, descriminalizado, assim, né? Então, isso é resultado de uma ignorância. A segunda é a crença exclusiva de que a minha experiência religiosa, o meu modo de pensar, tá? A minha prática religiosa é que é verdadeira. A do outro não tem validade nenhuma, não tem legitimidade nenhuma, não faz sentido nenhum a prática religiosa do outro, né?
Então, assim, se a gente pensarmos historicamente, se pensarmos assim numa perspectiva histórica, né, que a formação da nossa identidade cultural e religiosa é baseada na miscigenação dos povos africanos, indígenas, europeus, com seus diversos credos, as suas diversas religiões. Então é incoerente pensar que um país tão plural e diverso como o nosso tenha preconceito em relação às práticas religiosas. Mas isso existe, né, dentro do nosso contexto, dentro da nossa sociedade, e tem aumentado, né, haja vista, né, sempre a imprensa repercutindo isso no Rio de Janeiro, por exemplo, né, a perseguição dos evangélicos aos terreiros no Rio de Janeiro. Tá? Então essa é uma questão assim que precisa ser refletida, e eu assim até como sugestão nesse pequeno vídeo, seja refletida e discutida no âmbito da educação, no âmbito da escola mesmo, tá? E assim uma reflexão que proponha encarar a religião do outro como algo natural, né? Como algo que deve ser experimentado pelo outro e não por mim. Se eu não me sinto bem, né, eu nem devo procurar essa religião. Agora, perseguir, né, se isso faz sentido para a vida do outro, né, perseguir e agredir, e destruir terreiros, e destruir templos religiosos, né, que não faz parte da minha crença, isso deve ser criminalizado, né? Criminalizado, e denúncias têm que ser feitas no sentido de nós combatermos essas práticas de agressões e violências dentro de nossa sociedade, tá? Muito obrigado. Os direitos para pessoas com deficiência são garantidos na Constituição Federal e por várias leis brasileiras, principalmente pela Lei 13.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. No entanto, muitas pessoas, estabelecimentos comerciais e instituições não respeitam esses direitos. Esse preconceito vem sempre acompanhado pelo capacitismo, que é quando se pensa que pelo fato de alguém possuir algum tipo de deficiência, essa pessoa é incapaz de fazer algo. É importante esclarecer que não se trata de negar a existência dessas deficiências, mas sim de entender que esses indivíduos podem conviver em sociedade mesmo com elas. E não é porque uma pessoa não consegue fazer algo do jeito dito normal que ela não consiga fazer de outro jeito, respeitando suas limitações. Para os que acreditam que a parcela de pessoas com deficiência é insignificante, segundo dados do IBGE de 2019, 8,4% da população brasileira acima de 2 anos de idade tem algum tipo de deficiência, o que corresponde a 17,3 milhões de cidadãos, sendo que destes, 49,4% são idosos. É sempre importante ressaltar que enquanto um único cidadão não tiver suas necessidades e direitos sanados pelo Estado, não existe democracia. Professora Lúcia Araújo. Como a intolerância e a violação aos direitos de PCDs poderia ser trabalhada em ambientes educacionais? É essencial começar a trabalhar a conscientização com todos os membros da comunidade educacional, incluindo estudantes, professores, funcionários e pais, como palestras e programas de sensibilização para que a pessoa possa ajudar as pessoas e compreender as questões relacionadas ao PCD e suas necessidades. A instituição educacional deve desenvolver políticas claras de inclusão que afirmem o compromisso de respeitar
devem abordar questões também como acessibilidade física, na comunicação, adaptação de materiais e práticas inclusivas de ensino. Na acessibilidade física, deve garantir as instalações nas escolas que sejam acessíveis, como rampas, elevadores, banheiros acessíveis e espaços de estacionamento reservados. As salas de aula também devem ser adaptadas para acomodar diferentes tipos de deficiência. É importante que seja incentivado a participação ativa das PCD na vida escolar, em atividades extracurriculares. Disponibilizar tecnologia assistiva, como leitores de tela, teclados adaptados e softwares de reconhecimento de voz, para alunos que necessitam desses recursos para acessar informação e participar das atividades acadêmicas. Promover a inclusão é combater a intolerância de raça, de religião, em ambientes educacionais. Requer um compromisso contínuo de toda a comunidade escolar. É importante reconhecer que cada aluno é único e vem de uma cultura diferenciada, uma de cada uma. E as estratégias de inclusão devem ser adaptadas para atender às necessidades individuais, promovendo assim um ambiente educacional mais enriquecedor para todos.